meus irmãos da Yard Church Campo Grande, como vão vocês? Deus abençoe vocês, espero que você esteja sendo edificado pelos nossos podcasts. Estamos falando nesse ano da reconstrução, sobre a reconstrução ministerial, falando sobre os 5 ministérios da igreja, já falamos sobre o ministério apostólico, ministério profético, ministério evangelístico, né? Já falamos sobre o ministério mestral e hoje vamos encerrar os 5 ministérios falando sobre o ministério pastoral. Eu tenho aqui do meu lado 2 pastores que não são apenas pastores, mas são os meus melhores amigos, pessoas que têm cuidado da minha vida, cuidado do meu coração, me pastoreado nos momentos que eles percebem que eu estou saindo dos trilhos, eles vêm e falam comigo, conversam comigo, são homens de Deus, meus grandes amigos, pastor Franklin Barros e pastor Leonardo Dáguila, homens de Deus, os 2 são mais velhos que eu, experientes, experimentados, muito mais velhos que eu, então eu sou um jovem pastor e eles me ajudam muito nessa caminhada. Então eu queria que eles se apresentassem um pouco, falassem um pouco sobre isso, não antes de te pedir, curta, compartilhe, comente aqui embaixo o que você gostaria que nós abordássemos aqui nos nossos podcasts. Se gostaria de te avisar também que nós estamos no Spotify. Lá no Spotify você só tem o áudio, você pode ouvir com o seu fone, no teu Cooper, na tua corrida, na tua academia, deitado na cama, em qualquer lugar com o teu fone no ouvido. Mas se você deseja ver as imagens desses pastores lindos, mais ou menos. Mas você pode nos assistir no YouTube. Não deixe de curtir, de compartilhar e de comentar o nosso conteúdo. Deus abençoe você. Queria que eu começasse pelo nosso pastor mais ancião, pastor Franklin Barros. No ano de 1005, eu estava começando. Graças a Paz, irmão, sou o pastor Franklin, sou pastor ali no Ministério Porto, aqui em Campo Grande. Tenho a honra de ser amigo desses grandes homens de Deus, com tanta experiência, ministério de anos. A verdade é que nós somos amigos, né? E quando eu estava no seminário batista, uma das coisas que eu ouvi muito lá de vários professores é que o pastor é solitário, né? E isso é uma grande mentira e um sofisma, porque nós precisamos um dos outros. O corpo não foi projetado para ser solitário. O corpo ele foi projetado para depender um do outro, né? E assim somos nós. Então, ser pastor não é ser solitário. Se você é pastor e não tem amigos, procure no Senhor amigos verdadeiros, porque você precisa deles. Mas é isso aí. A minha primeira ovelha foi minha esposa. Quando Deus falou comigo a primeira vez sobre isso, eu não tinha noção que eu ia ser pastor, mas eu não entendi muito bem, mas estava bem explícito quando ele falou comigo que a minha primeira ovelha seria a Simone. Significa que se ela era a primeira, eu teria outras, né? Mas não me toquei e eu pensei que era só ela mesmo. Então eu comecei ali no namoro ainda, pastoreando a Simone, falando das obras do Senhor. Ela era muito tradicional e eu vinha do veio pentecostal, né? Apesar de ser batista e ter feito faculdade batista, a gente tentou ali, vamos dizer assim, apresentar o Espírito Santo para a varoa. Na verdade, assim, foi muito bom porque Deus ele foi alinhando meu coração, né? Foi através dela colocando as coisas em ordem e realmente a esposa me parece que é um protótipo da igreja para o pastor. Não sei se vocês veem assim. Então, muitas das coisas que eu lidei com a Simone, com coisas que a gente teve no nosso relacionamento, eu percebi durante a minha caminhada como pastor, né? E depois a minha filha, a Samara, que é a minha ovelha mais linda que parece comigo, né? Então, essas são as 2 primeiras ovelhas, né? E o pessoal do Ministério Porto hoje aí, amigos e filhos e filhas. Amém, glória a Deus. O pastor Léo também é mais velho que eu. Você é mais velho que ele, Léo? Sou nada. Tá. A gente é do mesmo ano. Você sabe que mentir, o pastor não pode, né? A gente é do mesmo ano, a gente é de 85, não. 85. Mas o Léo é de dezembro e eu sou de setembro. Então eu sou um pouquinho mais velho que ele, mas ele é mais turrão. Fala lá, Léo, deixa eu apresentar esse pessoal.
Bom dia, meu nome é Leonardo, sou pastor aqui da igreja. Foi a minha primeira igreja, então eu sou cria da casa, me converti aqui, fui treinado, foi onde as pessoas investiram tempo, principalmente o pastor Daniel, foi o que me discipulou, me treinou, e fui consagrado pastor em 2022, no aniversário da igreja. Estamos hoje, eu e minha esposa, Carol, à frente dos jovens. Minhas primeiras ovelhas foram, eu considero os meus filhos, são 3 filhos, é onde eu sou mais treinado para o ministério pastoral. É onde eles me corrigem, onde eles exigem de mim uma conduta fora da igreja. Então, é onde a gente prega e exerce algo que a gente acaba dizendo e vivendo lá fora. Então, eles são principalmente os fiscais daquilo que a gente prega aqui na igreja, daquilo que a gente fala para as outras pessoas. Então, eles são as minhas principais ovelhas hoje. Que bola. Inclusive, orei por vocês hoje pela manhã. Né? Orei pela Alice, pelo Natan, pelo Josué, pela Carol. A Carol, inclusive, tava aqui em um dos nossos episódios anteriores. Orei também por vocês hoje pela manhã. É bom ter amigos com quem a gente conta, com quem a gente ora, com quem a gente pode pedir 8 minutinhos. Né? Eu assisti uma mensagem essa semana na internet de uma pessoa falando assim, que um amigo falando pro outro, dizendo assim: você não percebeu que eu tava mal, cara? Tava mal, quase morrendo aqui, você não me ajuda, você não... E o cara falou: quando que você pediu socorro? Ele falou: várias vezes. Outro dia eu te mandei mensagem pra gente tomar um café e você não pôde. Outro dia eu pedi pra você vir aqui em casa, você não pôde. Ele falou: poxa, mas você me chamou do mesmo jeito que você chama quando você, para celebrar, para fazer uma coisa e tal, sem tempo não pude vir. E aí a outra pessoa falou que leu esqueci o nome agora, mas é científico. Ele leu essa parada e disse que uma pessoa precisa apenas de 8 minutos de atenção de um amigo para que as suas ansiedades, as suas dores possam ser aliviadas. Né? Às vezes a gente precisa de 8 minutinhos. Né? E aí esses 2 amigos, eles decidiram fazer um código entre si de que eles, toda vez que precisassem, eles iam mandar uma mensagem, WhatsApp, ligar para o outro e falar: você tem 8 minutos? Né? E o outro ia entender o código, que realmente ele estava precisando de ajuda, precisando de uma conversa amiga. Isso é uma coisa interessante, estou falando isso porque muitas vezes as pessoas requerem do pastor que o pastor tenha uma antena parabólica, né? Sim. O pastor adivinhe que a pessoa precisa, né? Ou que do nada Deus fale com o pastor apareça na sua casa. Isso pode acontecer? Pode, né? Mas o pastor não é Deus, o pastor é um homem natural como todos nós, que também tem as suas necessidades, e mesmo os pastores também precisam de 8 minutinhos às vezes, né? E se você necessita de um pastor, passe a mensagem: pastor, tem 8 minutinhos? E o pastor é essa pessoa que cuida das pessoas, né? Cuida das outras pessoas, que tem sempre 8 minutinhos para ajudar alguém, tem sempre 8 minutinhos para cuidar, né? Os meus irmãos aqui, um com quase 50 anos de pastor, o outro com 2 anos, e eu tenho 14 anos de pastor. Eu fui consagrado em 2010 ao Ministério Pastoral, então tenho 14 anos também, sou um garoto, um jovem, um menino. E a nossa história é essa, né? De cuidado, de atenção com as pessoas, né? Mas eu acredito que muitas vezes o pastor passa por muitas frustrações, né? E a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse tempo. Eu queria começar perguntando para os meus amigos sobre o que é o ministério pastoral. Para você, meu querido amigo Franklin. O ministério pastoral, ele é, na verdade, fruto da capacidade de você prestar atenção. Então, assim, ele requer que você coloque a sua atenção em alguém que não seja você mesmo. Então, o pastor, ele perde o direito, né, de
viver uma vida egoísta. Então, quando ele começa a pastorear, e isso não acontece quando ele recebe o título, mas quando o chamado bate à sua porta, ele começa a pastorear o amigo do trabalho, o amigo do colégio. Eu me lembro que a primeira vez que eu preguei o evangelho para alguém, eu ainda muito pequeno, eu sempre gostei de desenhar, então eu peguei uma folha, a professora tinha dado um tempo ali para a gente, não sei o que tinha acontecido com ela, e deixou a gente quieto na sala. Eu peguei uma folha e comecei a fazer um desenho da crucificação, quadrinhos, né? O meu amigo, eu tinha 6, 7 anos, e eu me lembro que depois que eu fiz aquele desenho, ele viu aquilo e ele aceitou Jesus, e aquilo me fascinou, e eu comecei a entender que eu precisava fazer mais daquilo, né? Porque quando você começa a receber um chamado, você começa a olhar para o outro. Eu acho que isso não é só pastor. Todo e qualquer chamado, ele no corpo, ele vai te lançar para fora de você, né? Ser cristão é assumir essa responsabilidade de ser um pastor em tempo integral. Nós somos pastores, nós somos professores, nós somos pessoas que influenciam a sociedade à nossa volta o tempo todo. Então, o pastor, ele não nasce na consagração. Ele nasce nessa capacidade de você enxergar o outro, de você se colocar em favor do outro, de você representar o coração de Deus para alguém, né? Falando da parte de Deus para essa pessoa. Benção. E para você, pastor Léo, o que é o ministério pastoral? Eu, complementando o que o pastor Franklin falou, é justamente isso, é a capacidade de você treinar pessoas. A gente vem de uma geração que tem perdido as virtudes necessárias, as principais virtudes têm sido perdidas no meio do caminho. E o papel do pastor é você relembrar aos filhos de Deus a sua posição. É como um treinador de qualquer tipo de esporte, é você ver na pessoa a capacidade de ter um caráter melhor, ter uma vida melhor, ser um ministro de Deus. Então, a gente acaba passando por esse estágio de que você enxerga na pessoa algo que ela mesma, a sociedade, deixou ela não enxergar mais. Então, ela vem com uma identidade meio deturpada e a gente, nós como pastores, a gente treina essa pessoa para que ela resgate aquilo, a essência dela verdadeira. Então, eu creio que esse seria das tarefas primordiais e principais do pastoreio, é você treinar pessoas. Amém. O pastor é um pai, né? Como é exatamente o treinamento que o pai tem que ter com o filho, o tempo de qualidade, a observação de você ver aquilo que está acontecendo, os sentimentos do seu filho, de não perder o coração dele e de principalmente não atrair o coração dele para você apenas, né? Mas atrair o coração dele para o Pai Celestial, né? O papel do pastor é apontar para o pastor dos pastores, né? Que é Jesus. A figura pastoral ela é muito clara, né? O próprio nome já diz, né? O pastor de ovelhas, aquele que cuida, aquele que alimenta, né? Aquele que dá abrigo, aquele que protege do perigo. É uma figura naturalmente visível. Um pastor que cuida das ovelhas é exatamente isso, é aquele que Deus coloca para cuidar do rebanho. Rebanho que não é nosso, é de Deus, né? Mas Deus dá uma capacidade especial para aquela pessoa para se preocupar com os outros, né? Para cuidar dos outros, né? E é muito importante o ministério pastoral na igreja. Porém, por muitos anos os outros ministérios ficaram um pouco de lado, né? A gente só pensava no pastor, né? Geralmente aquele cara que administrava a igreja, a pessoa que está à frente da igreja é o pastor, né? Pastor, ministério pastoral, né? E na verdade a igreja ela precisa dos 5 ministérios, né? Os pastores são essenciais, fazem parte desses 5 ministérios, né? E é muito ruim uma igreja que fica sem um pastor, né? E eu percebo
eu percebo muito que o ministério pastoral ele não é só para algumas pessoas, assim como a gente vem falando nos outros ministérios, né, que todos os ministérios eles têm sim um ofício, né? Tem pessoas que são chamadas para aquele ofício, né? Tem o chamado de Deus, né? Nem todo mundo é pastor, né? O pastor de ofício, mas o cuidado com o outro é natural de todos no corpo de Cristo. Todos nós devemos sim cuidar uns dos outros, né? De alguma forma pastorear, ou seja, guiar aquela pessoa para Jesus, levar aquela pessoa para Jesus, cuidar daquela pessoa, pensar no outro, cuidar do outro. E o ministério pastoral ele começa dentro da nossa casa, né? Principalmente nós que somos pais, né? Somos pais, nós precisamos cuidar dos nossos filhos. E não é por acaso que o próprio apóstolo Paulo, quando ele vai falar para Timóteo, ele fala sobre algumas características que são necessárias para aquele que deseja o ministério. E como hoje é o último episódio dos 5 ministérios, eu queria pensar um pouco sobre isso também, que não é algo apenas para o pastor, mas também para todos os outros ministérios. E o texto bíblico está lá em Timóteo 3, a partir do versículo 1, e diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na vergonha do laço do diabo. Semelhantemente, quanto ao diácono, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Todo aquele que deseja o ministério, ele precisa pensar nisso. E eu queria ressaltar: governe bem a sua casa, né? Então, pensando no ministério pastoral e no pastor, todos nós devemos ser pastores da nossa casa. Principalmente nós homens, precisamos ser aqueles que pastoreiam a nossa casa. E pensando nisso, eu queria que o pastor Frank falasse um pouco sobre isso, sobre esse pré-requisito do apóstolo Paulo falando para Timóteo com relação à sua casa, à sua família. Na verdade, a gente precisa entender bem o que é governar. Vamos pensar, se você tivesse um cara que governasse sobre você, que obrigasse você a fazer tudo o que ele quer, só o que ele quer, né? E todo o governo, todo o reino trabalhasse em favor somente dele, e a sua opinião não fosse importante, o seu jeito não fosse importante, o seu coração não fosse importante. A única pessoa que importa no reino é esse tirano, porque é o nome que se dá a alguém assim. Você gostaria de estar debaixo desse reino? Jamais. Não. Então, o governo aqui não tem a ver com tirania, mas o governo aqui tem a ver, como você falou, com paternidade, né? E o pai não é aquele que faz o filho ser igual a ele, mas o pai é aquele que faz o filho ser a melhor versão dele mesmo.
E eu acho que isso é uma coisa muito difícil, porque quando a gente vai para as igrejas, o reflexo do lar vai junto. Porque às vezes o pai, ele quer que o filho seja ele, faça o que ele acha correto e tenha as opiniões dele. E a gente não consegue trabalhar com pessoas que pensam diferente. Certo? E aí esse governo se torna uma tirania, onde a minha visão é importante em detrimento de todas as outras. Todos precisam trabalhar em prol daquilo que eu acredito. E muitas vezes a gente leva isso para a igreja, mas a gente também leva isso para dentro da nossa casa. Que a nossa expectativa no filho não tem a ver com ele, tem a ver com a gente. A nossa expectativa em relação à esposa não tem a ver com ela, mas tem a ver com a gente. E isso não é ser pastor. Isso é ser tirano. Isso não é governar. O termo governar aí, ele indica esse lugar de você dar para o outro o que vai fazer com que ele se sinta aceito, o que ele se sinta, qual é a outra palavra? Acolhido, aceito, ele se sinta, ele tenha relevância, ele tem um objetivo, sinta ouvido também, tem um propósito, mas também se sinta protegido. Nossos filhos precisam sentir aceitos, tendo significado e proteção. Quando a gente rouba qualquer uma coisa dessa, para que a gente se sinta, a gente está entrando num lugar que o pastor não tem que entrar. Então, ser pastor em casa é você trazer esse governo onde não importa o que você precisa, mas o que importa é o que eles precisam, onde eles vão, o que eles vão fazer. Lógico que se a gente não se amar, a gente não é capaz de amar o próximo. Então, existe um limite também para isso. Lógico que eu sou importante nessa equação de casa. Mas, assim, eu preciso entender que quando eu vou pastorear no sentido de governar minha casa, não é ser um tirano, assim como na igreja. Tem muitas igrejas que parecem mais... A Simone que fala essa figura de linguagem. Ela pega e fala o seguinte, que as igrejas se tornaram presídios, onde as pessoas chegam e aí você deixa a sua identidade, em vez de ter um nome, você tem um número. Você agora não veste mais a roupa que você gosta, mas veste a roupa da casa. Entende? E você passa a fazer o que o diretor quer que você faça. Porque se você não fizer, você vai ficar na solitária. Entendeu? Então, isso não é governar, isso tem a ver com tirania, né? Mas eu acredito que Deus está levando a gente para um entendimento onde a pluralidade da casa precisa ser respeitada. Onde a opinião dos filhos, o desejo deles, mesmo que a gente governe no sentido de direcionar da melhor forma, né? E isso é um desafio, porque se a gente pensar isso aos olhos humanos, é quase impossível, porque é difícil demais. É difícil a gente entender a gente, quanto mais entender os outros. O Léo, que tem 1 milhão de filhos, é um pouco mais difícil ainda. Então a gente precisa entender que a gente precisa buscar o Senhor. Então, às vezes, eu não sei o que fazer com a Samara. Eu não sei o que fazer com a Simone. Então eu falo, Senhor, eu não sei o que fazer. Como que eu vou? Porque, apesar de eu pastoreá-las, às vezes a Simone vira para mim e fala, eu não quero o pastor, eu quero o meu marido. Entendeu? Então eu preciso encontrar esse lugar onde ser marido é ser pastor. É porque o pastor tem a figura do cara que sabe, não do cara que faz parte. Só que é uma figura errada, é um sofisma. O pastor é aquele cara que faz parte. O pastor tem que ter o cheiro da ovelha. Entendeu? O pastor tem que ser conhecido pela ovelha e conhecer a ovelha. É isso. Entendeu? Então, governo de casa e governo de igreja tem a ver com esse lugar de você ficar com o cheiro do cocô da ovelha. Essa é a minha palavra final. É isso aí. Eu quero comentar uma coisa que você falou, mas eu quero deixar o Léo falar primeiro. O que você acha, Léo, desses pré-requisitos de você governar bem a sua casa? Eu acho que é uma coisa essencial e é o nosso primeiro ministério, é a nossa família. Se falharmos lá, vamos falhar dentro da igreja.
É difícil você sustentar uma imagem dentro da igreja e outra fora da igreja, dentro da sua casa. Por isso que eu disse no início que os meus filhos são os fiscais, porque tudo aquilo que a gente prega aqui de corrigir rota, de mudar a conduta, eles ouvem e vão cobrar da gente lá, na nossa casa. E é bem interessante essa questão da tirania, porque eu vou dar um exemplo bem raso, assim. Tenho 2 meninos, um é São Paulino, outro ainda não se definiu se é corintiano ou palmeirense. E algumas pessoas me questionam, você vai deixar ser? Cara, ele é uma pessoa diferente de mim. Por mais que eu queira que ele seja algo melhor do que ser o palmeirense ou corintiano, cara, é a escolha dele. Eu ensino ou algo melhor é ser flamenguista, você sabe, né? Então, a gente ensina o que é certo. Muitas vezes a gente quer imprimir na vida dos nossos filhos algo que a gente quer que nós sejamos. Então, é muito difícil essa parte. Então, a gente tem que cercar os nossos filhos de proteção, mas também não roubar a identidade deles, querendo imprimir algo que a gente talvez queria ser e não é. Eu vejo isso em profissões, pais querendo impor aos filhos a profissão que querem seguir. Então, há uma cobrança em cima dos filhos, você tem que ser advogado, você tem que ser médico, não sei o quê, e às vezes não é o perfil do filho, mas é um desejo do pai. Então, a gente precisa ter essa consciência de que os nossos filhos a gente precisa treinar, discipular, a gente precisa proteger, a gente precisa conservar a sua identidade, mas é uma pessoa diferente da gente. E assim é dentro da igreja também. É só Deus para unir tanta gente diferente no mesmo lugar e dar certo. Nós fomos criados para relacionamento, então o nosso relacionamento começa em casa e isso reflete dentro da igreja. Se a gente tem um relacionamento ruim dentro de casa, o nosso ministério vai estar ruim. Então a gente precisa consertar o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento com os filhos, para que a gente tenha um relacionamento de pastoreio dentro da igreja saudável. Senão não vai ter. Eu queria comentar algumas coisas que vocês falaram, né? E a primeira delas tem a ver com o pai não querer que o filho seja ele, né? Querer imprimir no filho aquilo que ele é, né? E a gente vê isso em muitas igrejas, né? Que as pessoas são uma cópia, né, do pastor, né? Todo mundo tem que falar igual, fala com a mesma voz, com o mesmo gesto, né? E isso não acredito que isso seja algo saudável, né? Porque você mata a identidade da pessoa, né? E o Evangelho de Cristo ele não é assim, né? Ele não mata, não nos mata, né? No sentido de nos fugindo as palavras, né? De nos tolir de quem Deus mesmo criou que a gente é. Ou seja, né? É óbvio que a gente está falando de morte, o Evangelho fala de morte, mas morte para a carnalidade, morte para o pecado, não a morte onde nós somos tolhidos daquilo que Deus nos criou para ser. Não é morte da identidade. Da nossa identidade, que Deus nos criou. A nossa identidade foi Ele que criou, né? Então, eu acho isso extremamente importante, isso é algo... E por isso que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo que precisa começar na nossa casa, porque a nossa casa é um protótipo da igreja, né? E quando você falou que o Léo tem um monte de filhos, cara, 3 filhos, todos diferentes um do outro, né? E se a gente quiser que eles sejam colocar eles dentro de um molde, todos eles sejam iguais, dá certo, Léo? Você mata a criança, mata o ser humano, mata... Porque eu vou falar o bem e a Bia, né? Com o bem eu consigo fazer de um jeito que se eu fizer com a Bia eu mato ela, né? Porque ela é uma pessoa completamente diferente. É a mesma coisa, o Léo tem 3 filhos, cara, com um você lida de um jeito, com outro você lida de outro jeito e com outro de outro jeito. Se você tentar lidar do mesmo jeito com os 3, você vai matar eles, né? Então não é fácil ser pai e não é fácil ser pastor. Por isso que o pastor precisa ter o cheiro da ovelha, ele precisa andar com as pessoas, ele precisa conhecer as pessoas, se relacionar com as pessoas e compreender como se lida com gente, né? Que não é fácil, não tem um molde, não tem um modelo,
né? É relacionamento profundo, de conhecer, de entender como aquela pessoa funciona. Cada pessoa, mesmo sendo irmão, sendo filho da mesma mãe e do mesmo pai, são completamente diferentes, têm sentimentos completamente diferentes, né? E o pastor é essa pessoa que ama isso, que ama andar com as pessoas, ama entender as pessoas, ama entender que as pessoas são diferentes, que você precisa lidar com cada um delas de forma diferente, né? Isso não é um molde, não tem um formato, não tem um manual, né? Pastorear não tem um manual. Tem um monte de gente que procura paternidade espiritual e passa um manual aí de como faz. Não tem manual. O manual, o apóstolo Paulo passou para Timóteo: cuida da tua casa, né? Lá é o início de tudo, é cuidar das pessoas. E agora você imagina, a gente está falando de 3 filhos. Quer mais um, Léo? Não, chega. Não aguento, né? Uma pessoa é difícil, é muito difícil, né? Cada pessoa tem uma capacidade de cuidar de certas quantidades de eu e a Ana, a gente quer mais filhos, né? No começo eu queria mais 6, completar 8, né? Mas eu não tenho capacidade de ter 8 filhos, porque é muito difícil. Você tem que ter tempo, tem que ter qualidade, tem que ter cuidado, né? Talvez as pessoas que não têm filhos possam pensar assim: ele está falando de dinheiro, porque não tem dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Coloca filho na escola pública, onde come 2, come 3, 4, não é por questão financeira. É óbvio que demanda finança, mas a maior dificuldade não é financeira. A maior dificuldade é que ser pai demanda tudo. É por isso que antes eu não entendia essa expressão: discipulado custa tudo. Porque você ser pai demanda você sentar todo dia na mesa dos teus filhos, você olhar no olho, você estar junto, né? E às vezes a gente não quer, a gente quer viver a nossa vida, né? Ser pai demanda você abandonar a sua vida e você focar no outro, você pensar no outro, você sentar junto, andar junto, entender qual o sentimento que aquela pessoa está tendo, ajudar ela a vencer as dificuldades, né? E agora você imagina, a gente está falando por isso que o apóstolo Paulo fala começar na sua casa. Agora imagina no âmbito da igreja. Uma igreja de 150 pessoas. Quem é que acha que um pastor sozinho consegue cuidar de 150 pessoas? Sim. Aí tem gente que fala assim: nossa, essa igreja tem muito pastor, né? Tem 17 pastores, contando os pastores, as suas esposas, né? 17 pastores. Cara, 17 pastores dá para cuidar de umas 170 pessoas. E tá bom. Cada um cuidando de 10. Imagina você com 10 filhos, Léo. E isso, se aquele pastor for bom e cuidado deles. Jesus teve 12 discípulos. Mesmo assim, uns perdeu, né? Então, nós não estamos falando... Nós estamos falando de cuidado, de relacionamento, de andar junto, de sentar junto, de comer junto, de ver o sentimento das pessoas, né? Não é fácil, né? Você sabia que 85% dos suicídios acontecem por crianças ou adultos, né, que são adultos já hoje, que tiveram os pais ausentes? A grande maioria, quase 90% das crianças e dos adultos que têm problemas emocionais vêm de pais ausentes. No Brasil, há um índice enorme de crianças que são registradas sem o nome do pai, porque o pai é ausente. Um índice que eu li de 2021, numa dessas faculdades que fizeram, que 85% das crianças que nascem com deficiência física, elas são rejeitadas pelo pai. Tipo assim, de 100 crianças, vamos dizer que 15 crianças são aceitas pelo pai, todas as outras não são. E isso causa na sociedade um estrago assim enorme. Lá nos Estados Unidos eles têm uma verba para lidar com a ausência dos pais, que é um fator real. Então o pai, ele pode até dar comida e bebida, mas se ele emocionalmente não estiver em casa, isso vai gerar feridas e buracos na próxima realidade de vida que vai acontecer a partir dos filhos. E isso é uma coisa que é muito comum. Então, a ausência paterna, ele pode até estar presente,
com comida e tal, mas se ele não deixar o seu coração ali, se ele não for um pastor, ele vai causar problemas. Agora, você traz isso para dentro da igreja, você vai ver que hoje é comum você encontrar pessoas que reclamam dessa ausência pastoral. Não de um pastor que não foi no domingo pregar, não é isso. Mas de um pastor que não deu o coração durante a semana, que não se importou com aquela pessoa durante a semana. Então você vai encontrar muitas pessoas que criaram uma vida superficial no reino de Deus, que é fruto de pastores que não quiseram se doar pelas ovelhas. Parece mais a figura de um criador de ovelhas, que é diferente de um pastor de ovelhas. Um criador de ovelhas, eu fui numa fazenda de um amigo, e lá eles têm muitas ovelhas. O dono da ovelha não cuida da ovelha. Quem cuida não é nem um pastor, é um cara que ele tinha sido contratado, tinha 2 meses, que ia lá e colocava comida e bebida para elas. Entendeu? Ele não era o pastor dela. Entende? E às vezes a gente se relaciona com a igreja dessa forma. Então a gente vai comer da lã da ovelha, a gente vai, pastores que vivem de forma integral, que eu sou integral, o Daniel é integral, o Léo não, o Léo trabalha. Mas independente disso, a gente vai se beneficiar de alguma forma do rebanho, mas a gente não vai ter essa aliança, essa entrega emocional. Aí a falta da paternidade emocional, a falta do pastoreio emocional, custa muito caro para as próximas gerações. Não afeta só a pessoa, afeta as próximas gerações. Por que será que hoje a igreja está longe de Deus, Pai? Buraco da paternidade. Buraco da paternidade. A gente acaba transferindo para Deus, Pai, a paternidade errada que a gente recebeu dos nossos pais. E isso gera... Por isso que o apóstolo Paulo, ele trata muito... Eu acho que, quando eu leio esse texto de Timóteo, uma impressão que eu tenho nas cartas de Paulo, que Paulo ele foi fazendo a obra e ele foi estabelecendo pessoas, mas depois ele tem que voltar corrigindo algumas coisas. E ele percebeu ao longo da sua caminhada que o verdadeiro obreiro não é aquele que prega bem, mas é aquele que governa bem a sua casa. Porque esse vai conseguir governar bem a casa do Senhor. Ele vai conseguir entregar, não como um tirano. O tirano, ele só usufrui. Entende? Eu tenho um lado tirano em mim, muito forte. Eu sempre quis ter um filho para, na hora que eu precisasse pegar o controle remoto, ele pegar para mim da televisão. Mas assim, estou brincando, mas é verdade, eu queria mesmo. Falava, Simone, a gente tem que ter um filho para ele pegar o controle para mim. Estou me perdido no que eu estava falando. O tirano, né? Então a gente precisa sair desse lugar, porque senão as próximas gerações vão ficar cada vez mais distantes de Deus. Então, assim, eu quero aproveitar e profetizar aqui com vocês, que vocês digam amém, e quem estiver ouvindo também, que Deus levante pastores que estejam dispostos a dar o seu coração, deixar o cheiro mesmo às vezes o cheiro ruim de uma ovelha que está machucada, que está cagada, que você vai ter que pegar, vai ter que limpar, e vai se sujar, e depois você toma um banho, depois você troca de roupa, mas assim, dá o seu coração para ela. É isso aí. É isso aí. Isso é muito forte no sentido de que eu falei muita clareza a questão de 17 pastores, de cada um consegue, exatamente para as pessoas terem a noção. E muita gente tem uma percepção assim, mas o pastor não liga para mim. Cara, são 170 pessoas, uma pessoa só não dá conta. Então não adianta você achar que é o bispo Sérgio, é o pastor Daniel, uma pessoa só cuida de centenas de pessoas. Não cuida. É por isso que Deus precisa, e nesse tempo vai levantar pastores segundo o seu coração, como a palavra de Deus diz lá em Jeremias, se não me engano, pastores segundo o seu coração, pastores que não vão espalhar as ovelhas, mas pelo contrário, vão apacentar as ovelhas, e precisa de muita gente que ame as pessoas, que queira andar com as pessoas e cuidar das pessoas, E uma coisa interessante desse texto de Timóteo é que
a Bíblia vai dizer que o pastor precisa cuidar bem da sua casa, né? E esse cuidar bem da sua casa, eu acredito que tem a ver com a questão do exemplo, né? Não só pensando só dentro da casa, mas no testemunho, né? O pastor, ele pastoreia muito mais pelo exemplo, né, do que pelo que ele fala, né? Por isso que púlpito não é lugar do pastor. Quando a pessoa está no púlpito, ela não está pastoreando, né? Púlpito não é lugar de pastor, né? Ali no púlpito, beleza, tudo bem, você está pregando a palavra, você está alimentando as ovelhas, amém, eu acredito nisso. Mas o pastoreio não se dá em 1 hora de palavra, não se dá 1 hora semanal, domingo à noite. O pastoreio, ele se dá no relacionamento, na profundidade de relacionamento, né, de cuidado e de exemplo, né? O pastor, ele não fica indo e tocando todas as ovelhas, pelo contrário, ele vai na frente, ele é um modelo para as ovelhas seguem o pastor. Não é o pastor que segue as ovelhas que seguem o pastor. Então as pessoas têm uma visão deturpada de que o pastor é aquele que fica visitando todas as casas e, na verdade, é você que precisa se conectar com o pastor, é você que precisa ir atrás dele, você que precisa ouvir a voz dele, compreender que aquela pessoa é uma pessoa de Deus, que Deus colocou para ser alguém que vai te pastorear, e você vai copiar, segundo o apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você vai imitar naquilo que ele tem imitado Jesus, porque ele é um pastor, ele é um modelo de Deus, né? E Deus vai cobrar dessas pessoas, né, elas serem esse modelo, né? Então, falando sobre essas coisas, eu acredito que muita gente está tirando alguns sofismas da mente, né? Algumas coisas que o pastor precisa vir na minha casa, né? Não que o pastor não possa ir, ele pode, e se você precisar, ligue e fale, preciso de 8 minutinhos, pastor, né? Mas o pastor é aquele que vai à frente, né? E as ovelhas ouvem a sua voz, imitam o seu proceder, o seu parecer, e o pastor é aquele que ama se relacionar com as ovelhas, estar com as ovelhas, né? Não é um trabalho de domingo à noite, não é um trabalho de púlpito, é um trabalho de cuidado, de relacionamento. E aí, como você está? Está bem? Fala comigo, vamos juntos, né? Pastor, o casamento está assim, vamos lá, vou te ajudar. Não porque o meu casamento é perfeito, não é aquele que fala, que sabe tudo, né? Como você falou, né? Mas naquilo que eu tenho imitado Jesus, que eu tenho aprendido com Jesus, eu posso te ajudar de alguma forma. Ainda que seja orando. Eu não saiba o que fazer. Assim como com os nossos filhos, como o Frank falou. Não sei o que fazer. Eu já compartilhei com os meus amigos aqui várias coisas que, cara, aconteceu isso. Eu não sei o que fazer com a Bia, não sei fazer com o Ben, não sei. Tem que orar, pedir a Deus, eu não sei o que faço, né? Assim também é com o pastor. Tem gente que acha que o pastor tem que ter todas as respostas, tem que saber tudo. Não sei, às vezes não sei o que fazer, né? E não precisa saber, né? Às vezes a gente precisa orar junto, precisa estar junto, né? E Deus vai dar a resposta, Deus vai dar a saída. Amém? Amém. Então, deixa eu voltar para o meu script aqui. Então, eu queria ir para uma reflexão agora. Queria que começar pelo Léo aqui. Como seria uma igreja sem pastor? O que você acha que aconteceria com a igreja sem pastor? Eu acho que tudo que não tem uma liderança se perde. Eu acho que o pastor representa essa liderança de trazer um norte, trazer uma visão, trazer um caminho, aquele que vai à frente. No nosso modelo de pastoreado com os jovens, nós adotamos a seguinte posição, de ser os primeiros a chegar e os últimos a sair de qualquer tipo de... eu vou falar evento, mas de qualquer tipo de ideia que tenha tido, para justamente criar essa consciência de que tem que estar presente dando direção, tem que estar ali cuidando, tem que estar ali administrando. Então, eu creio que uma comunidade sem essa liderança, sem o pastoreio, ela se perde. Então, as pessoas precisam desse cuidado. Eu acho que você cuidar de pessoas, você ter relacionamentos intencionais, que é isso que o pastor precisa buscar com as ovelhas, um relacionamento de intenção, de investimento, você investir tempo, tudinho, eu acho que é o que cria uma igreja saudável, é o que cria uma comunidade saudável. Você senão fica um amontoado de pessoas, cada um
com uma visão para um lado, cada um caminhando para um lado, e isso causa divisão. Isso causa... a igreja não prospera quando não se tem uma liderança que se diga para onde caminhar. É isso aí. Esses dias eu preguei sobre o Salmo 23, falando sobre os deveres do pastor, né, do sacerdote. O Senhor é meu pastor, algumas pessoas falam, nada me faltará, mas o original é não me faltará. Né? O original no hebraico é lo, a palavra lo é não. Então, o que não me faltará? É ele que não me faltará. O pastor, a primeira característica do pastor é que ele é presente, ele está junto. Né? O pastor não é aquele que prega domingo e some, não existe mais. Não, o pastor ele está junto. Né? E assim, para todo nível de liderança, seja na tua empresa, a pessoa que é o pastor, que é o líder, que é a pessoa que está à frente, ele não fala para os outros fazerem. Né? Faça aí. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, o pastor é aquele que faz, é aquele que está junto, põe a mão na massa junto e a ovelha vem atrás, imitando, fazendo. É assim também dentro da casa. O filho, ele não vai obedecer o que você diz, ele vai obedecer o que você faz. O filho ora, seja uma pessoa de oração, meu filho. Ore, porque orar, meu filho, é a coisa mais importante. Você nunca ora, ele nunca vê você orar. Eu não me lembro um dia da minha vida em que eu não vi meu pai e a minha mãe de joelhos, todos os dias de manhã que eu acordava. Vou repetir, todos. A minha mãe estava de joelhos orando. Todos os dias de manhã. Eu sou uma pessoa de oração, que oro, que amo a palavra de Deus, não é porque meu pai e minha mãe disseram para eu orar. É porque eles me pastorearam e eu vi eles orarem todos os dias. Todos os dias. Né? E eu acredito nisso. Para você, pastor, o que seria uma igreja sem pastor? Uma igreja com muito pastor, né? Igreja sem pastor. Isso é uma característica de pastor, uma piada sem graça. Eu falo pro Frank que todo pastor, depois que ele é consagrado pastor, ele perde a capacidade de fazer piadas engraçadas. Assim, cara, eu não vejo uma possibilidade, mas de verdade existem igrejas com muitos pastores sem pastor. Né? E existem muitas pessoas que têm muitos pastores, mas não tem nenhum. Né? Então, assim, imagina se você hoje é terça, hoje é quarta-feira. Né? Quarta-feira você vai agora no almoço e come uma buchada. Aí na hora do café da tarde você vai no McDonald's. Aí de noite você vai comer sushi. Aí de madrugada você passa ali no BK e toma um sundaezinho, um milkshake. Aí de manhã você acorda e aí você come muito pão de queijo com bastante café. E aí na hora do almoço você já vai para a maceria. E aí come e você vai assim durante toda a semana, cada hora comendo em algum lugar. O que vai acontecer além de você ficar muito gordo é que você vai acabar pegando em algum momento alguma doença. Porque quando você come em muitos lugares, mesmo que todos eles sejam fantásticos, esse tipo de alimentação não vai te fazer bem. Ela não é balanceada. O restaurante, ele quer vender o produto dele, ele não quer cuidar do seu corpo. Então, mas quando você tem o controle de comer na sua casa, a comida que você faz, você sabe que foi feito ontem, hoje, se a quantidade que você está comendo é ideal, ainda mais se você tiver alguém que te acompanhe e tal, aquela comida diária é o que você precisa. E aí, de vez em quando, você come fora. Hoje em dia, a gente tem uma geração que espiritualmente tem comido em vários lugares. Vários restaurantes. De vários estilos. Você pode escolher qual que te agrada melhor. Mas eles não têm alguém que prepare uma comida balanceada para o seu dia a dia, que vai ser mais simples do que os outros, mas vai ser de verdade. Arroz com feijão. O arroz com feijão, que vai te sustentar, que vai te conduzir, que vai te guiar. Então, assim, eu acredito que hoje não existe mais um lugar sem pastor, mas existem pessoas que têm tantos pastores que acabam não tendo nenhum. Né? Então, a gente precisa, sim, a gente precisa ter alguém que a gente responda, alguém que cuide da gente,
Alguém que não é perfeito, que às vezes até erra, mas que está ali. Quando um pastor vem de fora pregar, ele é fera. Pensa no cara, o cara prega pra caramba, tem unção, o céu desce, mas ele vai embora. E quem fica de verdade contigo é o teu pastor local. E essa geração, por essas questões que a gente falou da paternidade quebrada, ela aprendeu a comer nos restaurantes, aprendeu a pedir comida no iFood, entendeu? E eu estou falando isso de uma forma espiritual. Essa é uma geração que aprendeu a comer o que quer, não o que precisa. E o pastor vai te dar o que você precisa. Entende? Uma criança, às vezes, vai ter que comer uma comida que está em casa, não porque ela quer, ela queria comer outra coisa, mas a mãe e o pai sabem o que é bom para ela, o que ela não pode comer. Entende? Então, existem muitas igrejas com pastores que estão sem pastor. E eu vejo que também as pessoas elas gostam disso, né? Elas não gostam de se conectar com um pastor, né? Primeiro porque o pastor, o pai, né? A comida da mãe é arroz e feijão, né? Não é sushi, é arroz e feijão, que é aquilo que alimenta, te sustenta. E segundo, porque o pai e a mãe do dia a dia, eles veem as tuas dificuldades, eles te cobram, né, um posicionamento, né, o pastor ele faz isso, né? Porque também faz parte do pastoreio a vara e o cajado, né, que consolam, que trazem para a direção, que ensinam, né? E eu como pastor, muitas vezes eu cobro algumas coisas de algumas pessoas e a primeira coisa que ela vem é dizendo, mas tinha que ter sido feito assim. Eu estava pensando, orando hoje pelo Léo e pensando nisso. Né? O Léo é uma pessoa leal, uma das pessoas mais leais que eu conheço na minha vida. Né? E o Léo, todas as direções que eu dou para ele nunca, mas eu faria assim, talvez fosse melhor assim, se fosse diferente assim. E eu não estou dizendo que você pode pensar isso, eu acredito que ele já pensou muitas vezes, né? Você está fazendo besteira, né? Mas ele nunca expressou isso no sentido de confronto ou de rebelião, né? Muitas pessoas, quando elas recebem uma direção, né, pastoral, né, uma correção de caminho, elas primeiro criticam, né? Você não devia ter, o pastor não pode fazer, deveria ter feito uma cerimônia, ter feito dessa forma, ter feito assim. E às vezes teria mesmo, né? Mas elas fazem aquilo porque elas estão fugindo do confronto. Elas estão fugindo daquilo que Deus está falando através da vida do pastor, né? E não conseguem se sujeitar, porque o pastor da casa, ele vai conviver com você, ele vai tirar os seus carrapichos, né? O pregador, né, do YouTube, ou aquele que vem na igreja, ele não vai ter relacionamento com você, ele não vai ver os teus carrapichos. Né? Então, e o problema também é que quando você se conecta muito com um pastor, um homem, você também vai ver os carrapichos dele. Mas não é teu papel tirar o carrapicho dele. Você também vai ver os problemas dele, né? E tem muita gente que tem o chamado pastoral, né? E está sempre criticando o pastor, porque o pastor deveria ter feito daquela forma. A forma dele tirar o carrapicho deveria ser de outra forma. Mas Deus está usando ele naquela hora. E é hora da gente se sujeitar, da gente ser leal, ainda que aquela pessoa cometa erros, porque vai cometer. Sim. Vai fazer muitas vezes de forma errada, né? Mas é preciso compreender que aquela pessoa de alguma forma está sendo usada por Deus, né? Para ser um pastor, alguém que Deus está usando para as nossas vidas. Amém? Ou seja, o pastor local é chato e o pastor de fora é legal. A comida é enfeitada. Comida enfeitada. Agora a gente tem que pensar numa coisa assim, quando a gente pensa no cajado, né? Tem um amigo meu que trabalha ele cria ovelhas, né? Aí ele falou comigo o seguinte, que quando uma ovelha fica muito estressada, ela pode ficar estéril. E quando um pastor, né, que não é o caso dele, que ele cria assim muitas ovelhas,
ele usa o cajado para bater, ele não pode bater na ovelha. Porque se ele bater com o cajado na ovelha, ela fica estéril. Quando ele falou isso, ele falou falando assim, comentando. Eu falei, caraca. E eu percebi que tem muitas ovelhas estéreis porque o pastor usa do governo para ser tirano e bate. Uma das coisas que a ovelha, que o cajado serve é para conduzir. Vara o teu cajado me consola. Né? É a ideia de te trazer para o lugar correto. Existe sim uma prática que eu ouvi falar quando uma ovelha é fujona e tal, às vezes eles danificam a perna da ovelha para a ovelha não fugir. Eu também já ouvi isso. Mas esse cara, quando me falou isso, ele falou que até a forma de levar, de conduzir a ovelha no transporte, precisa ser muito cuidadoso, porque senão a ovelha fica estéril. Então o nosso papel é esse cuidado. Eu acho que a figura de um pastor é muito, muito certeira, porque a ovelha é um bicho esquisito. A ovelha ela é tão esquisita que se ela estiver num pasto, ela come o pasto todo até a raiz. E onde ela comeu até o fim, não nasce mais se não for plantado. Então, assim, se o pastor demole, a ovelha vai comer ele até acabar, até não sobrar mais nada do pastor. Ela é assim, ela não tem critério, ela não é inteligente. A ovelha não é inteligente. Entendeu? E o pastor precisa saber disso, que a inteligência é do pastor, o cuidado é do pastor. A paciência de quem? Do pastor. Entende? E é uma coisa... Aí, quando você pensa nisso, você vê que o pastoreio se torna algo mais forte ainda, né? O boi é diferente. O boi, ele não come até a raiz. Mas a ovelha é burrinha. Ela destrói o que vai alimentar ela. E a gente precisa ter essa consciência para preservar a gente, no sentido de não nos deixar ser comido até o talo, mas também de não bater na ovelha para torná-la estéril. Porque uma ovelha estéril não serve para o pastor. Para que serve? Não vai gerar mais nada. Vida. Vai ficar nela, vai só dar trabalho. Então, assim, é uma coisa bem difícil que tem que ser feita no espírito. A gente precisa ter por isso que o cara que como o Daniel falou, todo mundo precisa pastorear. Mas existem alguns que têm um chamado específico que vão receber de Deus também orientações de forma específica. E aí esse cara, se ele resolver seguir um padrão ou seguir estratégias, ele vai destruir o rebanho. Mas se ele entender o que Deus quer que ele faça, ele vai ter que descobrir isso todos os dias. Ele vai ter que orar todos os dias. Eu tenho um rebanho muito pequeno lá na igreja hoje. Muito pequeno. Ela não rompeu. Mas eu sou grato a Deus por quê? Porque, de alguma forma, Deus está me dando a oportunidade de usufruir desse discernimento diário. Então, para cada pessoa, eu posso gastar tempo em oração. Eu tenho um caderninho que eu boto o nome, e às vezes Deus vai me falando, aí eu ligo, eu falo e tal, eu vou orando por todo mundo. Por quê? Porque eu preciso descobrir isso todos os dias. Mas, ao mesmo tempo, Deus está me ensinando a hora de dizer não. Às vezes uma ovelha fala, pastor, eu preciso de você agora. Agora. E eu, não, agora eu não posso. Agora eu não vou, eu não consigo. Estou cansado. Essa sabedoria de não arrebentar e de dar tudo que precisa é uma sabedoria que ganha em oração, gente. Não é uma estratégia, nem é ensinado no seminário, é em oração. É em oração, o Senhor vai falando, vai ensinando. É difícil, mas é possível, né? E isso jogado para os pais, aí qualquer pai, é a mesma coisa. Não tem uma estratégia, mas é uma vida de oração. Perfeito. Antes da gente continuar, eu queria deixar uma interrogação para você, né? Aquilo que o Frank e o pastor Léo falaram aqui. Minha pergunta para você: você tem pastor? Quem é o teu pastor?
né, o YouTube, né, as palavras que você tem ouvido. Você tem alguém de verdade que você, apesar de perceber a humanidade dessa pessoa, os erros dessa pessoa, que você é leal a ela, que você compreende que Deus usa ela para te dar o arroz com feijão e que você quer segui-la, quer ouvir a sua voz. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho desde o começo do ano dito que esse é um ano de oração, tenho convocado as pessoas para oração. Poucos são os que têm ouvido, né? Outro dia, nos 3 primeiros dias desse ano, desse mês, né? Todo mês a gente tem feito consagração. E eu falei, irmãos, todos aqueles que têm algum ministério, sejam pastores, sejam líderes, vamos orar, né? Tira pelo menos um dia desses 3 para você ir. Ah, não dá. Ah, pastor, você tinha que ter feito de outra forma. Se eu fosse pastor, eu faria de outra forma. Mas vamos pensar, 1 hora dentro de um mês inteiro. Uma hora às 7 horas da manhã e outra às 8:30 da noite. Eu trabalho. Será? 7 horas da manhã, 8:30 da noite. Será que você começou a trabalhar antes das 7, terminou de trabalhar depois das 8:30? Será que nenhum dia daqueles você conseguiu? Na verdade, eu acredito que muitas das pessoas, elas de alguma forma têm uma religião, participam de uma igreja, mas ainda não compreenderam que precisam se conectar a um pastor. Alguém que elas ouvem a voz. Cara, um pastor convocou. Eu preciso ir 1 hora no mês inteiro. Ele convocou para a gente consagrar o mês. Então eu não sou seu pastor, você não ouve a minha voz, né? Então, se eu não sou seu pastor, ou se nessa igreja não tem nenhuma pessoa que é o seu pastor, você precisa de um pastor, de alguém que você ouça a voz, que você reconheça que é a voz de Deus, né? Não estou dizendo que a minha voz é a voz de Deus, mas Deus usa a voz do pastor para orientar, para alimentar, para trazer direção, né? E a maioria das pessoas, elas não criam aliança. Ah, pastor, mas é porque os pastores dessa igreja, né? Vamos começar a criticar agora, porque se eu fosse o pastor, eu faria assim, eu faria assado. Não, mas peraí, você como ovelha, tem ouvido a voz de algum pastor? Você tem abrido seu coração para que o pastor falar assim, você está errado, mano. Você precisa melhorar assim, assim, assado. Tirar esse teu carrapicho. Você não vai espernear, né? Porque ovelha não é bode. O bode esperneia, o bode dá chifrada. Acho que esse bigode tá feio. O bode, ele não vai aceitar a correção, ele não vai aceitar não, mas, pastor, você não deveria falar assim, deveria ter outro tipo de abordagem, porque se eu não estivesse no teu lugar. Peraí, você parou para ouvir o que a pessoa está falando? Lá outro dia veio e deu-lhe uma cacetada em mim e falou, por quê? Estou falando isso porque eu tenho liberdade. O Léo é meu amigo, eu considero ele como um pastor, um homem. Ele me corrigiu. E assim eu também faço com ele. Cara, tá errado, você está fazendo isso errado. Eu retruquei, Léo? Não. Eu falei, por que você está falando assim comigo? Na hora. Tá certo, preciso melhorar nessa área. Nós precisamos estar abertos a alguém. Nosso coração aberto a alguém. Alguém que vai falar e você vai ouvir, parar para ouvir. E o pastor chama para uma hora de oração, ouça o chamado, né? Senão você não tem pastor, você tá sem pastoreio, né? É importante que a ovelha ouça a voz do seu pastor. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Então a igreja pode ter 300 pessoas, mas nem todas são ovelhas. Algumas são só frequentadores. E às vezes não é só a debilidade do pastor de pastorear e de se conectar. Às vezes é que a pessoa ainda não se tornou uma ovelha de verdade. Não é verdade, não? Sim, com certeza. A gente tem um grupo de trabalho dos jovens, a gente tem 16 pessoas nesse grupo. E é justamente isso. Não são todos que ouvem a voz. Você chama todo mundo, são poucos os que aparecem para realmente obedecer,
Muitos aparecem para questionar e a vida do pastor é essa. Infelizmente, para criticar, se levantam muito mais rápido do que para ajudar. Então, é justamente isso que o Niel falou. Você tem um pastor? Eu sei quem são as minhas ovelhas de verdade. Talvez você ache que você é uma ovelha de algum pastor e o pastor nem saiba que você é a ovelha dele. Porque você não tem comunhão, você não tem vínculo com ele. Então, para você ser ovelha de um pastor, você tem que ter vínculo, você tem que ter tempo de mesa, você tem que ter tempo de comunhão, tem que ter vida na vida. E parte da outra pessoa também. Não tem, é uma via de mão dupla, não tem como só o pastor forçar esse tipo de relacionamento. Parte da ovelha também se dispor a ter esse tipo de relacionamento. Mas a gente vive numa sociedade que é muito fechada, né? Então, não quer falar da sua vida para ninguém, não quer deixar que outra pessoa participe da sua vida. Vivo muito sozinho, muito solitário, eu me resolvo por mim mesmo. E assim a gente tem caminhado nessas dificuldades de a gente conseguir quebrar essas barreiras de relacionamentos. Tanto em amizade, como também na vida de pastoreio, você vê que como é difícil, depois da era de rede social, você ter amizades profundas. Porque você tem amizade ali de WhatsApp, de mandar meme, mas e de investimento? Você tem feito investimento nas suas amizades? É muito pouco. Então, a gente tem caminhado para esse tipo de situação, de ser muito superficial nas coisas e achar que a gente é amigo. Mas a amizade mesmo, ela exige alguns requisitos de doação, de sacrifício, de tempo, de você gastar tempo. A gente acha que às vezes é só financeiramente, você investir financeiramente. Mas não, cara, investe tempo nas pessoas, investe tempo de qualidade. Então é isso que a gente tem que buscar. E eu acho que esse ano de reconstrução, Deus tem queimado muito forte no meu coração em relação a relacionamento, a gente quebrar relacionamentos. Vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar aqui. Eu venho de uma criação que é você por você mesmo, se basta. A nossa família nos basta. Você não precisa de relacionamento fora. E Deus vem quebrando isso em mim, dia após dia. Me coloca como pastor, como pai de 3 filhos, justamente para criar isso no meu coração de relacionamento. Nós fomos criados para relacionamento. Então, Deus tem resgatado isso no meu coração e tem me ensinado, nesse ano, muito sobre relacionamento. Isso mesmo. Então, a minha pergunta para você é essa. Você tem um pastor? Né? Eu me pergunto, eu tenho um pastor? Tem alguém que cuida do meu coração e que pode me corrigir sem que eu julgue ele? Coloca o nome do seu pastor aqui embaixo. Hashtag eu tenho pastor. Porque eu posso julgar. Eu posso julgar todos. Né? O amadurecimento, eu acho que passa pelo lugar da decepção com as pessoas, né? As pessoas mais importantes. E a gente vai perceber em um certo momento que ninguém é perfeito. Seu pai natural não é perfeito, seu pastor não é perfeito, ele peca. Né? Vou falar uma coisa que vai ter um monte de gente que vai ter nojo, mas ele não vou falar de um jeito carinhoso. Ele vai no banheiro, faz o número 2, solta odores terríveis, é um homem natural, normal, que comete pecado. Né? Só que você pode dizer, não, meu pastor é Cristo, o meu pastor é Cristo, com ele. Não preciso de pastor. Né? Talvez você esteja congregando na igreja, mas você é aquele desigrejado. Você não tem um pastor. Né? E talvez não tenha pastor porque os pastores da igreja. Não. Você não quis se relacionar profundamente. Não coloque a culpa no outro. Traga para você. Agora, se você deseja, primeira coisa, ouça a voz do seu pastor. Tem um pastor? Me considera seu pastor? A próxima vez que eu falar uma coisa, considere o que eu vou falar. Vamos fazer uma consagração do mês. Agora, o próximo mês é agosto. Os 3 primeiros dias do mês. Vamos orar no monte. Tem oração de manhã e tem oração às 7 horas da manhã no templo. Quando o pastor chamar você para essa oração, considere isso. Considere isso como algo muito importante. Você precisa ir 1 hora. Considere aquilo que o teu pastor fala, porque aquilo vai trazer vida para você. Em nome de Jesus, amém? Ninguém deve viver desconectado do corpo, sem um pastor. Eu preciso de um pastor que cuide do meu coração.
Você precisa de um pastor que cuide do seu coração. Nós precisamos andar juntos em unidade. E é no corpo, com os erros que o pastor vai cometer com você, com os erros que vão acontecer. É no corpo que nós crescemos. É no corpo que nós crescemos. Nas decepções, nas dificuldades, nos problemas. É aí que nós amadurecemos e crescemos. Em nome de Jesus. Amém? Nem sei quanto tempo já foi. Nem olhei a hora que a gente começou. Já foi bastante tempo, né? Então vamos caminhando para o final. Mas deixa eu ver aqui o que a gente ainda não abordou. Importante. Encerrando esses 5 ministérios, eu queria perguntar, né, e conversar um pouco sobre isso com os pastores aqui. Cada pessoa tem só um ministério, pastor Frank? Ou é possível que Deus tenha colocado nele 2 dos 5 ministérios? Né? Isso é importante as pessoas saberem, porque às vezes elas podem não entender isso. O que você acha sobre isso? Eu trabalho com produção musical. E calma que eu vou responder. E aí, quando eu fui trabalhar, eu pude trabalhar por quê? Porque durante a minha caminhada na igreja, eu comecei um pouquinho no violão, e do violão pulei pro teclado. Só que aí no teclado eu comecei a andar com muito guitarrista que me ensinou harmonia. O Espírito Santo foi me direcionando, trazendo pessoas. Eu andei com muito guitarrista. E aí eu, por causa do guitarrista, comecei a entender um pouco do baixista e do baterista, e eu comecei a entender, eu peguei um pouco de sopro, eu fui para a banda, no quartel, toquei um pouco de clarinete, um pouco de sax, toquei bumbo, toquei lira, toquei bastante coisa. Não fui exímio em um desses que eu falei, mas assim, eu passei por todos eles e isso me gerou uma percepção do todo, certo? E quando eu cheguei, tive a oportunidade, chegou a hora que apareceu um emprego para mim na área da produção musical, eu tinha uma visão ampla, porque apesar de não ser o exímio músico, eu sabia a função de cada um, entendeu? Eu percebi que ao longo da minha caminhada, Deus foi me dando a oportunidade de conhecer todos os ângulos da música ali, no sentido dos instrumentos, para eu poder ter uma noção do que eu iria querer cobrar do cara que ia tocar para mim, entende? Então eu fui amadurecendo e quando chegou a hora, eu tinha uma percepção de tudo, ok? Eu, quando olho para mim, eu não me vejo, hoje me vejo um pouco mais, mas não me vejo no ministério pastoral como sendo o principal na minha vida, né? Mas eu creio que Deus, eu sempre fui muito voltado para o ministério mais profético. E quando eu ia aconselhar, mesmo sendo pastor, e fui ungido pastor, não profeta, quando eu ia aconselhar as ovelhas, antes eu ia para Deus, orava, sempre gostei muito de passar tempo com Deus e eu pedia a Deus, eu não quero ficar ouvindo a pessoa 1 milhão de anos. Então quando eu sentava, eu olhava a pessoa e falava, Senhor, me diz, qual é o problema? Para não precisar me contar. Eu mesmo conto para ela qual é o problema dela e acabo já o negócio ali. Então acontecia muito, eu botava a mão assim na pessoa e o Senhor falava, aconteceu isso e isso, e eu falava, aconteceu isso e isso e isso. Ela, foi, pastor. Eu falei, graças a Deus, mano. Aí eu já falava o que ela tinha que fazer e vai embora. Eu não tinha paciência, né? Eu não queria sentir cheiro de ninguém, filho. Mas Deus foi me moldando e me levando, me apertando, me espremendo, porque esse lugar profético era muito confortável para mim. Entendeu? Pegou para você e acabou. Acabou. Mas aí quando Deus foi me espremendo, Ele foi me levando para cada vez mais perto das pessoas. E quando começou o Ministério Porto, eu tive que entrar em áreas que eu não precisava entrar antes. Eu passei a sentir o cheiro das pessoas, a ver problemas, a ter que lidar e trazer uma palavra de Deus para áreas que eu não me preocupava. Eu não me preocupava. Então, Deus foi me levando para um lugar
de pastoreio que eu não sei se esse é o meu destino final. Entende? Eu ainda me vejo como um profeta, onde Deus está me treinando no ministério pastoral, e eu acredito que é mais ou menos o que aconteceu com a música. Deus está me dando ferramentas para eu poder lidar com todos os ministérios, entende? Então, assim, pela minha experiência, apesar de eu não me sentir pleno pastor, eu tenho uma veia mais no profético e no mestre, mas assim, eu sei que Deus me trouxe para o pastor para eu aprender a sentir melhor as coisas. Deus me trouxe para a realidade do chão, para eu pisar. Eu gosto muito da figura do sacerdote dentro do tabernáculo. O sacerdote, ele tinha uma roupa de linho branca, muito, muito branca, né? Mas ele não usava sandália. Não tem sandália no sacerdote. Por quê? Porque à medida que ele exercia o seu chamado, ele sujava o pé com areia, com sangue. Ele sujava as mãos e os pés. E eu acho que eu não serviria para ser sacerdote, porque quando eu como cachorro quente, por exemplo, eu mancho tudo, eu mancho até a pessoa que está do meu lado, né? Mas ele cortava o cordeiro e manchava só os pés e as mãos. Então ele lavava os pés e as mãos ali. Eu gosto dessa figura porque parece Deus falando para o sacerdote que, apesar de ele estar fazendo algo tão tremendo, ele continua sendo homem. E quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, o Pedro fala para ele: eu me lava por inteiro, ou me lava também as mãos, vamos dizer assim. Aí ele falou: não preciso lavar vocês, porque vocês já estão limpos, eu preciso lavar só os pés. Os pés falam da caminhada enquanto eu ministro. Entende? Então, eu acredito que esse tempo que eu estou vivendo como pastor é um tempo onde Deus está me colocando os pés no chão. Tirou minhas sandálias para que eu sinta tudo isso que eu estou falando para vocês é fruto dessa experiência que eu tenho tido como pastor local. Entendeu? Então, eu acredito sim que Deus ele vai te levando por todos os caminhos, mas existe sempre algo que vai nortear. Por exemplo, até hoje, o que eu faço como pastor, eu faço pela veia profética. O que eu faço como pastor, eu faço pela veia mestral. A minha palavra, ela não é uma palavra de um pregador, é uma palavra de um mestre. Eu sempre vou estar ensinando. Meu conselho é um conselho sempre de ensino. Eu levo a pessoa a fazer perguntas para ela mesma. Então, à medida que eu vou caminhando, eu acho que ainda vou me descobrir, ainda, apesar que eu estou com 50 anos já, mas eu acredito que ainda tem muita caminhada para mim para eu descobrir coisas novas. Mas eu tenho uma noção clara de que o ministério profético e mestral é aquilo que é mais forte. E eu precisava dessa experiência pastoral para poder me tornar mais humano. Entende? Então, Deus faz o que Ele quer, né? Mas assim, eu acredito que você transita entre todos eles. Né? Como desde o primeiro podcast sobre esse assunto, todos falaram a mesma coisa, que todos podem profetizar, né? Todos são apóstolos no sentido de serem enviados para alguma coisa, né? Todos são mestres, porque todos precisam de alguma forma ensinar. O lugar de ensino, ele é inquestionável na vida de todos. Um pai é um professor do filho, o patrão é um professor do empregado, e a vida é assim, nós somos professores uns dos outros. Mas existe sim o chamado específico para cada área. E aí ressalta, além do que você tem que fazer como um membro do corpo, como um chamado específico para o corpo. Então eu acredito sim que alguém pode ter mais de um chamado nesse sentido, né? Você acha, não? Eu tenho dúvidas. Essa longa jornada de 2 anos. Eu acredito que Deus possa te usar em qualquer área, tanto mestral, como profético, como apóstolo, como pastor, como evangelista, mas eu creio que tenha uma específica que Ele te usa de maneira mais sobrenatural.
Senão a gente veria igual cavalo, só focado naquilo. E é justamente isso que o pastor Frank falou. A gente precisa conhecer dos outros ministérios para entender também como é que funciona. Então, eu acho que Deus acaba te levando para todos esses caminhos para que você entenda, mas eu acho que tem um que é principal, específico para você, para aquilo que você foi criado. A Bíblia mesmo diz que uns foram chamados para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres. Você pode acumular? Pode acumular. Mas eu acho isso também um ponto perigoso no ministério, porque você atrai muito para si algo que possa criar dentro do seu coração um orgulho de você transitar em todos os ministérios e querer fazer tudo de uma forma, e você acaba não dando espaço para aqueles que realmente têm chamado. Eu acho que a gente precisa... Eu estou falando do meu coração, assim, eu acho que para mim seria difícil conciliar todos, mais um, sem deixar que isso, a soberba tome conta do coração e que você se ache a última bolachinha do pacote ali, que milite em todos os ministérios. O ministério, na verdade, ele não pode ser olhado, pelo menos ao meu ver, né? Eu posso estar errado, mas ele não pode ser olhado como um título, certo? Sim. Mas eu gosto de ver o ministério como uma estrada que você percorre, entende? Então, o transitar que eu falo é justamente esse lugar, porque para eu entender, né, o Daniel, por exemplo, eu preciso conhecer o coração dele, entende? Então, enquanto eu não conheço o coração dele, eu vou olhar o Daniel pela perspectiva que eu tenho, não pela perspectiva dele. Então, a partir desse momento que eu consigo entrar no coração do Daniel e descobrir a perspectiva dele, eu vou conseguir andar em unidade com ele. Eu vou ser o Daniel? Nunca. Mas eu vou conseguir ser muito mais útil para ele. Então, quando você consegue transitar no sentido de descobrir, igual dos instrumentos que eu falei, eu sou tecladista. Entendeu? O instrumento que eu toco mal é mal é o teclado. Mas assim, eu não toco bateria, mas eu sei dizer para o Daniel, se a gente for gravar, o que ele precisa fazer. Daniel, por que você não coloca um bumbo assim, né? Às vezes que a gente fez, eu tenho uma noção. Eu sei a hora que o chimbal tem que entrar, que o prato tem que entrar, eu sei, eu consigo visualizar e aí eu consigo me comunicar. Então, eu acredito que a maturidade ministerial é quando o Léo, daqui a alguns anos, apesar de ter um chamado principal como o pastor, né, que talvez você nem sabe ainda onde o Senhor vai te levar. Mas você vai transitar em ambientes, por exemplo, de um profeta, e aí, quando você tiver que lidar com o profeta, você não vai rejeitar o coração dele, porque você vai saber a perspectiva dele. Então é como se fosse uma estrada, né? Você está no seu carro, mas você passa pelos lugares onde os outros passam, para que você chegue, e todo mundo vai chegar no mesmo lugar, mas vamos chegar juntos, né? Nesse sentido de eu não preciso... Uma coisa que acontece muito do mestre e do profeta, e essa é a maior guerra que eu tenho, porque eu tenho os dois, e é claro para mim que é os dois, e os dois brigam um com o outro. Então eu tenho uma loucura assim de brigar para trazer para a razão. O profético é maluco e o mestral é racional. E ao mesmo tempo o profético quer me levar. Sai dessa razão, você está maluco? Você não está vendo que Deus é mais do que isso aí? Então é uma guerra dentro de mim. Mas o cara que é isolado, que só é mestre e só profeta, né? Eles vão ter dificuldade de trilhar um com o outro, se eles não deixarem que o Espírito Santo mostre qual é o coração do outro. E aí eu vou poder olhar pela ótica do outro. Eu vou entender tudo? Não. Eu vou bater palma para tudo? Não. Mas eu vou conseguir entender a tua perspectiva. E isso vai facilitar que a gente ande em unidade. Entende? É muito importante vocês compreenderem duas coisas. Nosso propósito por apresentar os 5 ministérios é fazer com que isso queime no coração da igreja local. Todos nós temos um chamado de Deus. Todos. Você tem um chamado profético, alguns um chamado evangelístico, outros um chamado pastoral,
outros um chamado mais apostólico, outros, né? Cada um tem o seu chamado, né? E isso é para fomentar isso no teu coração. Cara, qual é o meu chamado? Aonde Deus quer me usar? Porém, o chamado vai acabar. Uhum. No céu não vai precisar de profeta. Não. No céu não vai precisar de pastor. Nós não somos pastores, nós somos filhos de Deus. O ministério é um serviço, é o teu emprego, né, espiritual aqui na terra, aquilo que Deus quer que você faça, né? Se você não fizer, isso vai desagradar o coração de Deus, mas você faz porque você o ama, você faz porque você o adora, porque você tem relacionamento com Ele. Não existe nenhum filho, alguém que tenha tido encontro real com Deus, que não exerça um chamado de Deus. Deus quer te usar. Mas antes de te usar, Ele quer que você o ame profundamente, que você seja um filho, um adorador, alguém que ama o Senhor, porque tudo vai passar, os ministérios vão passar, né? O que vai ficar vai ser o amor, vai ser o nosso relacionamento com Deus, né? Mas é impossível que você se relacione com Deus sem que você exerça um ministério no corpo. Por isso, eu só ouço culto de casa pela internet mesmo, eu sou a igreja, né? Desigrejados. Não é possível, não existe isso. A palavra de Deus vai dizer, quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais nós temos que congregar. Nós precisamos do corpo de Cristo, precisamos nos conectar ao corpo, e não só conectar, sentar naquela cadeirinha marrom, né? Você precisa se conectar e exercer o teu chamado, o teu ministério, né? A igreja precisa de você, né? Você precisa se conectar, e para se conectar você precisa se sujeitar ao pastor, se sujeitar, ouvir a voz do pastor, né? E tem muita gente que almeja o ministério, quer ser pastor, quer ser profeta, quer ser usado por Deus, mas não está disposto a se sujeitar a outras pessoas. Sim. No corpo, você vai ser usado por Deus, mas Deus vai usar outras pessoas para falar com você, né? E você precisa se conectar no corpo, você precisa se sujeitar ao corpo de Cristo, você precisa andar no corpo, ter conexão com o corpo, né? A minha oração nesse podcast por você é que você se conecte com o corpo de Cristo, se conecte com alguém, ande junto, né? Não é possível andar isolado, sozinho, sem que você não morra espiritualmente. Você precisa andar junto. Ah, pastor, você está falando aí, eu não fui na oração, o senhor convocou para ir na oração, eu não fui, mas eu oro em casa. Duvido. Se você é uma pessoa, uma mulher, um homem de oração, que ora todos os dias na sua casa, o Espírito Santo de Deus vai queimar no seu coração para você congregar, para você estar em unidade. Quando o pastor congregar, vamos no monte orar, você vai ser o primeiro a estar lá orando. Não venha me dizer que você é um homem fervoroso de oração, que ora em línguas, que ora todo dia, que lê a Bíblia todo dia, mas que não congrega, que não vai nas orações, que não está junto, que não se sujeita nem. Isso é uma balela, mentira. Não queira me enganar, isso é mentira, é um sofisma, é uma mentira, não existe isso. Se você é um homem de oração, se você é um adorador, quando há uma convocação do corpo, isso queima no teu coração, você quer estar junto, né? Não, pastor, eu oro em casa, sou um fervoroso orador da minha casa, mas não vou em nenhuma oração, não participo de nenhum ministério, não me conecto com o corpo, mas eu sou igreja. Mentira. Você está morto. Não existe um membro fora do corpo, ele morre, ele não está conectado. O sangue de Jesus passa no corpo. Nós somos perdoados no corpo. Por que quando a gente confessa o pecado a Deus nós somos perdoados, mas quando confessamos o nosso irmão nós somos sarados? Porque a cura só acontece no corpo. O sangue, se eu cortar a mão do Franklin, vai parar de passar sangue. A mão vai morrer. Se não pegar aquela mão, colocar no gelo, correr para o hospital e os médicos foram lá conectarem, a mão vai morrer. Por quê? Porque não tem irrigação de sangue. O sangue só passa no corpo, né? Então, o sangue de Jesus só vai se conectar com a gente quando a gente está no corpo. É importante. Não vou em nenhuma oração, não participo de oração nenhuma, mas eu sou intercessor. Não é. Você não tem orado na tua casa. É uma mentira. Não existe isso, não existem pessoas que oram em casa, mas não se conectam nunca no corpo.
Então, por isso que eu te exorto como pastor aqui nessa igreja, na Yacht de Campo Grande. Faça parte do corpo. Seja uma ovelha. Ouça o chamado, né, do teu pastor para oração. Um momento de oração no mês, um momento de consagração no mês, é muito pouco. Não é sacrifício nenhum. É muito pouco. Né? Mas você precisa ouvir, você precisa se conectar. E Deus quer usar você em algum desses 5 ministérios em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso profundamente. A gente recebeu uma palavra, eu queria concluir com isso. Recebeu uma palavra esses dias de que a multiplicação dos pães e dos peixes, né, foi dado 5 pães e 2 peixinhos, né? E esses 5 pães aponta para os 5 ministérios, né? Deus só vai realizar na terra os milagres dele, a igreja vai funcionar como um todo quando houver esse sacrifício dos 5 pães, né? Os 5 ministérios, aponta para os 5 ministérios, os 5 serviços da igreja. Alguém precisou dar 5 pães para que a multidão fosse alimentada, né? Deus quer usar você para alimentar uma multidão. Deus quer usar os 5 ministérios, né? E não vai funcionar com um pastor, né? Nós vimos hoje aqui, precisa de muitos pastores. Mas não é só o pastor. Deus precisa de profetas. A igreja precisa de apóstolos. A igreja precisa de evangelistas. A igreja precisa de mestres. E Deus quer te usar. Se apresente. Seja ensinável. Seja leal ao corpo de Cristo. Deus vai usar você em nome de Jesus. Amém? Amém. Só que além dos 5 pães tem os 2 peixinhos. E a gente recebeu uma palavra dizendo que os 2 peixinhos é a oração e a intercessão. A oração e a adoração. A intercessão e a adoração. Intercessão e adoração. Né? Antes de tudo, nós somos adoradores. Nós nascemos para adorar a Deus. Então, ouça os chamados de oração, de adoração que nós vamos fazer, que nós vamos fazer nos próximos dias, né? De orarmos no monte, de orarmos aqui na igreja. Não fique de fora. Você precisa estar aquecido na tua vida de oração, na tua vida com Deus, em nome de Jesus. Amém? Queria que o Léo deixasse uma última mensagem, o pastor Franco também, para a gente concluir. Isso aí, pessoal. Pega esse podcast, ouve. Se você não tem pastor, procure um pastor. Talvez não só nos momentos necessários que você precisa, mas você pode ser a resposta de oração desse pastor, como uma ovelha, uma mão que ajuda. Então, não ande desconectado com a sua igreja, não ande desarraigado, gere vínculos, procure pessoas para caminhar junto, que fica muito mais fácil a nossa caminhada. É isso aí, abraço, até mais. Eu vou deixar minha palavra para o pastor. Você que é pastor que está ouvindo, procure um amigo para você compartilhar o seu coração. Porque a tendência do pastor é achar que ele se basta. O pastor também precisa de pastor. Então, arranje pessoas confiáveis para andar, para você passar tempo junto. Só estar junto, talvez fazer um joguinho, brincar, né? Deixar os seus filhos curtirem os filhos dos seus amigos, criar um ambiente fora da igreja local, onde você possa ser você mesmo, né? E tenha sempre alguém para te pastorear, né? Você, pastor, seja pastoreável, seja acessível, abra o seu coração para que você possa alcançar um lugar de segurança para você e para sua casa. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Eu oro para que todos alcancem a estatura de varão perfeito, mas também o lugar de chamado de ministério que Deus tem para você. Mas antes que Deus te use, Deus quer que você se sujeite, né? Eu vejo muitas pessoas que sabem muito, né? Nós que somos pastores, né? Enquanto a gente estava só auxiliando, não estava muito na frente, a gente tinha muitas ideias, né? O pastor tinha que ter feito isso, o pastor tinha que ter feito aquilo. O problema é na hora que Deus coloca na tua mão, vai, faz. Faz agora. Aí você faz, dá tudo errado. Toma que é tudo. Toma que é teu. Né? Então, você que está aí, saiba, cara, você pode ter várias ideias, né? Mas Deus vai cobrar do pastor, do teu pastor,
né? E você precisa auxiliá-lo, ajudá-lo, orar por ele, porque ele também precisa de 8 minutinhos, precisa de ajuda, né? Às vezes precisa de cuidado, né? Eu vou dar um exemplo. Esses dias, por 2 semanas, até o devocional ficou ruim, eu fiquei muito ruim de saúde, né? E, meu irmão, se você vê que eu não estou postando o devocional, que não estou postando as escalas, o pastor está passando um momento difícil, né? 6 meses eu passo postando todo dia. Parei de postar porque estava ruim, meu amigo, né? Então, saiba que o teu pastor também é um ser humano, um homem, uma pessoa normal, de carne e osso, passa dificuldades. Então, compreenda, ajude, auxilie, não seja pesado para ele. Ligue para ele: pastor, está precisando de 8 minutinhos? Estou aqui para te ajudar. Amém? Os pastores precisam de ajuda, somos seres humanos, né? E Deus quer usar a igreja, Deus quer levar a igreja ao pleno crescimento, à plena estatura, né? E Deus quer usar você que está nos ouvindo. Então, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Dê like, compartilhe, comente, leve essa mensagem para outras pessoas, principalmente para os irmãos aqui da igreja. Se Deus falar com você, incentive os irmãos da nossa igreja a ouvirem esse podcast. Eu tenho certeza que ele é libertador, que ele vai trazer cura para as pessoas, em nome de Jesus. Deus abençoe você e até a próxima, em nome de Jesus.